Vamos lá? Pessoal, semana passada eu falei sobre as feridas emocionais. E falei um pouquinho sobre uma. Deixa eu só fechar aqui, tá, gente? Só um minuto. Eu tenho que tirar. Só um minutinho. Desativar. Semana passada eu falei um pouquinho sobre as feridas emocionais. Porém, eu ainda entrei somente em uma delas, que foi, deixa eu me ver aqui, o abandono e as humilhações, né? Que esse da humilhação a gente ia falar hoje. Gente, para as pessoas que não me conhecem, eu me chamo Cleide, sou psicanalista clínica, atendo terapia online. Pode ter certeza, isso que eu vou falar, não é charlatão, tá, gente? Descubro no primeiro dia de atendimento as raízes de alguns traumas que você tem. Sério, Cleide, sério. Consigo descobrir no primeiro atendimento, através da sua fala, a raiz dos seus problemas. E aí? E aí que a gente vai adentrar por mais tempo até você sair daqui ressignificado, tá bom? Gente, deixa eu só colocar aqui. Pronto. Olha, vamos lá. As feridas emocionais. Deixa eu fazer uma breve introdução, porque tem pessoas aqui que talvez não estavam comigo semana passada. O que são feridas emocionais? Eu costumo muito falar através de analogias, tá? Então você vai ver muitas histórias, analogias aqui, para que vocês tenham um bom entendimento. O que são feridas? Feridas é um machucado. É algo que traz dor e sofrimento. Às vezes, a ferida pode ser visível ou invisível. No caso, a ferida visível é aquela ferida que a gente acontece no físico. A gente vê, a gente tá vendo que tá aquela ferida ali, a gente vai querer cuidar. Mas existem aquelas invisíveis, que são aquelas emocionais, que muitas vezes acontece e que ou a gente não percebe, ou quem fez em você não percebe. E aí você pode não curar, porque você acha que não foi nada, mas ela tá ali, e levar para a vida adulta. Então, deixa eu citar um exemplo para você claro aqui. As feridas emocionais, elas existem de duas maneiras. Ou feridas, ou marcas emocionais. Por quê? As feridas, normalmente, são aquelas traumáticas. Aquelas que chega e faz como eu posso dizer, marca pro resto da vida. Então, para usar simbolicamente aqui, suponhamos que você está num carro a 300 km por hora. E esse carro bate em um poste. Esse carro, com certeza, ele vai ser todo destruído. Concordam? Porém, se eu também te der um martelo para que você bata em um carro durante algum período de tempo, suponhamos um mês, daqui a um mês, esse carro também vai estar destruído. Então, você entende que as feridas emocionais, ela pode ser causada por um trauma muito grave, que marcou sua vida para sempre, ou pode ser uma ferida emocional através de marcas constantes. Aquela marquinha que todos os dias uma pessoa fala, tipo bullying, tipo repressão às vezes de pai, mãe, surras constantes. Então, são marcas que muitas vezes não tá tão visível. Ou fala, não, mas eu nunca sofri abuso dos meus pais, eu nunca sofri nada, meus pais só batiam. Vou citar um exemplo mais clássico. Eu atendi um rapaz e que ele tinha um problema para comer. Ele tinha um problema sério, porque ele só conseguia comer em pequenos pedaços. E aí, nós fomos buscar a raiz do problema, o que acontecia. E eu perguntei pra ele assim, quando você era criança, o que mais te mexia com o seu psicológico no momento que você ia jantar, almoçar, ou fazer suas refeições? Ele falou, sabe o que acontece? É que todas as vezes que eu ia comer, o meu pai brigava comigo. Me obrigava a comer tudo, a engolir rápido, a não falar, a um monte de coisas. Falei, sim. E pra você, qual foi o sentimento que você teve quando você fez isso?
Ele falou, sabe o que acontece? É que todas as vezes que eu vou pra pensar em almoçar, eu tenho medo de engasgar. Eu tenho medo de morrer, porque a sensação que dá é de desespero. Então eu entendo que todas as vezes que eu vou jantar, almoçar ou fazer minhas refeições, é um momento de tortura. Então você entende que para o pai não foi nada. Eu só tô obrigando o meu filho a comer. Ele tem que comer. Ele tem que calar a boca na hora que tá comendo. Ele tem que ter cuidado para não engasgar. Ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas para a criança ela recebeu um trauma muito diferente. Vou citar outro exemplo. Quando eu casei, eu tive uma filha, minha primeira filha. E o meu sonho era dar de mamar. Só que, quando criança, eu tinha meus 9, 10 anos de idade, eu ouvi de uma prima que não poderia deixar ninguém tocar os nossos seios. Porque se você tocasse os seios, deixasse um homem, principalmente, ou qualquer pessoa tocar os seus seios, você acaba se entregando para aquele homem e coisa e tal, e aí já era. O que o meu inconsciente gravou? Eu não posso deixar ninguém tocar meus seios. Eu não entendia por que eu detestava alguém pensar em tocar em meus seios. Porque foi na infância que foi falado pra mim. Porém, quando eu tive neném, o meu leite não saía. Eu não conseguia relaxar pro leite vir. E aí eu ficava me perguntando, gente, mas se eu queria tanto ser mãe, eu queria tanto dar de mamar, por que não ter prazer para dar de mamar minha filha? E aí, depois de terapeuta, eu fui estudar esse caso. Porque quando criança, eu ouvi isso, que não podia entregar os seios para uma pessoa, deixar a pessoa palpar seus seios, porque você sentiria prazer. Então eu ia deixar minha filha mamar no meu peito para sentir prazer, para eu ter prazer, a minha própria filha? Eu não ia fazer isso. Então o que aconteceu? O meu corpo resolveu dar um fim nesse problema. Quando minha filha foi pegar meu peito, o peito caiu. Como assim, Cleide? O bico do peito inteirinho soltou, caiu mesmo, de cair no chão. E aí, como estava muito ferido, eu falava, eu não consigo dar de mamar. Eu não vou dar de mamar. Dói, eu não vou. Todas as vezes que minha mãe falava, Cleide, Valentina tá com fome, vem dar peito pra ela, minha vontade era sair correndo e gritando. Porque era dor emocional e física. Era emocional, eu não posso sentir prazer dando de mamar minha filha. Porque o meu inconsciente, gente, outra coisa, o nosso cérebro, ele é atemporal. Ele não sabe se foi passado, presente ou futuro. Ele vive no momento. E outra coisa, ele não faz juízo de valor para saber, não, Cleide, agora é sua filha que tá tocando seus seios. Não é um homem, não é uma mulher, é sua filha. Ele não faz juízo de valor. Qualquer pessoa que tocar o meu seio, meu inconsciente entende, alguém tá tocando seu seio. E o engraçado é que eu achei que seria por conta do peito que tinha estourado e tudo, que eu tava com medo de dar de mamar. Só que aí eu casei, eu fiquei viúva e casei novamente. Tive outro filho. E não saía leite no outro filho. E aí, meu filho sozinho deixou o peito. Ele falou, vou ficar chupando esse trem que não tem nada? Não vou. E todo mundo falava, Cleide, se tem uma coisa que eu amo na maternidade é dar de mamar. E eu falava, se tem uma coisa que eu tenho pavor é dar de mamar. Cleide, é pecado, como é que você fala um trem desse? Você é mãe. Eu falei, é sério? Eu tenho pavor só de pensar. Só de pensar, eu transpiro, eu fico pingando suor. Eu não gosto, não suporto. E aí vem a culpa. Cleide, você pediu tanto pra ser mãe, você queria tanto ser mãe, porque você sente culpa de dar de mamar seu filho. Aí eu ouvia do meu ex. Você quer tanto ser mãe e não presta nem pra dar de mamar? Aí vinha aquelas culpas, aquele ressentimento dentro de falar assim, nossa, de fato, Cleide, você quis tanto ser mãe, mas não prestou pra dar de mamar sua filha.
E aí, com o meu filho mais novo, eu entendi que não. Tá tudo bem se eu não consigo dar de mamar. Ele pode mamar na mamadeira. E tá tudo bem. Ele não vai morrer por conta disso. Só que ficar sofrendo uma culpa, eu não vou. Só que aí eu fui buscar a raiz do problema. Por que que eu tinha tanto medo de dar de mamar? Porque para algumas mães era maravilhoso, era a melhor sensação, o melhor sentimento do mundo. E para mim era um transtorno, era pavoroso. A raiz foi uma, não vou dizer ferida, mas foi algo que foi projetado para mim. Porque, gente, quando nós somos crianças, nós só temos 2 sentimentos: alegria e felicidade. Ou tristeza e felicidade. Ou você tá feliz ou você tá triste. Eu fui uma menina daquela que eu acreditava em tudo. Por que que eu acreditava em tudo? Eu vim de uma família muito rígida. Daquela família assim, tem que estar tudo certinho, tem que estar tudo bonitinho, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E Cleide era uma menina muito obediente. Porque os meus pais me ensinaram que para ser alguém na vida tinha que ser obediente. Então eu era obediente, eu não era louca de ser desobediente. Então, as informações que chegavam para mim eram as informações que a minha família me dava. Por quê? Porque na época, na minha casa, não tinha energia elétrica, não tinha televisão, não tinha rádio. Então, tudo que eu sabia vinha de referências. Quem eram as minhas referências? Os meus pais e cuidadores, no caso, meus pais e meus avós. Ou minhas primas, as pessoas mais velhas que estavam ao meu entorno. Então, tudo que falava pra mim, eu acreditava. Era uma verdade absoluta. E eu carregava pra vida. Hoje, nós temos vários conhecimentos. Nós temos a internet, nós temos terapeuta, nós temos várias coisas que a gente pode conferir se aquilo que a pessoa falou pra mim é real ou não. Só que naquela época, não. E naquela época, quando eu era criança, os meus pais passavam pra mim o que os avós passaram pra ele. E que os avós dos meus avós passaram pra eles. Os pais dos meus avós passaram pra eles. Então, são referências. E hoje, sendo terapeuta, eu sempre falo para os meus pacientes que na vida nós temos que ter 3 pilares: referência, organização e maturidade. A gente precisa de referência para viver. Eu só sei o que é certo e o que é errado porque alguém fez, falou para mim, não, isso aqui deu certo. Ou alguém fez e falou, não, isso aqui não deu certo. Então eu preciso de referência, eu preciso que alguém me instrua. Eu preciso buscar de alguém que já fez. Então eu preciso de referências. Mas eu preciso de referências positivas. Referências daquilo que eu quero ser. E quem são as pessoas que a gente mais espelha? Os pais. Porque eu quero ser como os meus pais. Só que muitas vezes os nossos pais, eles foram educados pelos nossos avós. E os nossos avós foram educados pelos tataravós. E eles, muitas vezes, tiveram a infância dura, que foram grosseira, que foi uma infância pesada, que foi uma infância que trouxe marcas para eles e que infelizmente foram passando de pais para filhos. Então, tudo que ele fez de errado na nossa vida não é porque ele era ruim, é porque foi o que ele aprendeu. Então, quando eu falo para os meus pacientes que a nossa vida tem que ter 3 pilares, que é organização, maturidade e referência, é porque nós precisamos saber quem são as pessoas que eu quero como referência para minha vida. Qual é a maturidade que eu tenho para entender que aquilo que a pessoa falou para mim, ele está falando dele, não é de mim. E eu tenho que ter uma organização mental para mim saber se, de fato, eu quero seguir em frente com aquilo que eu almejo. Às vezes eu fui ferida e se eu não tiver maturidade para assumir, não, isso aqui tá doendo, eu preciso buscar uma cura, eu vou ficar velha ou às vezes vou morrer sem ressignificar minha história. Porque a referência que eu estou buscando são justamente as referências que me machucam. Às vezes é necessário nós sairmos de pessoas que nos machucam. E as pessoas que nos machucam quase sempre são as pessoas mais próximas. Porque é delas que a gente busca
acalento. E nem sempre a gente vai receber, tá? Então, se esse primeiro caso que eu contei pra vocês fez sentido, manda um coraçãozinho pra eu entender, tá bom? Gente, outra coisa. Às vezes, nós não entendemos por que agimos em determinada situação. Acredito eu que nem todos vocês assistem Big Brother. Mas, se vocês não assistem, eu vou contar pra vocês um episódio que eu achei super interessante. E que me fez a refletir sobre. Uma das participantes, ela usa o banheiro subindo com os pés em cima do vaso. E aí, vem uma notificação pra ela falando pra ela não se repetir aquela cena, porque corria risco do vaso quebrar e ela morrer. E aí ela falou, gente, mas como que eu vou usar o banheiro? Eu só sei usar o banheiro assim. Não tem condições de usar diferente. E aí a colega dela, a Alane, perguntou pra ela assim, mas por que você faz isso? Ela falou, não sei. Todo mundo da minha casa faz isso. Porque eu não sei, a gente só faz. Mas é boa pergunta, eu vou perguntar à minha mãe por que a gente faz isso. E por que eu tô trazendo essa história pra vocês? A nossa vida é uma sequência da vida dos nossos pais. Para que seja diferente, eu preciso ter maturidade e consciência de que eu não quero seguir aquilo que meus pais seguiram. Mas se eu não tiver um olhar clínico, que quase ninguém tem, eu vou seguir as referências dos meus pais. Um exemplo, as pessoas que sofreram abandono. Cleide, mas eu não sofri abandono. Gente, a maioria das vezes, nós sofremos um sentimento ou uma ferida emocional e ela é distorcida da realidade. Não é a verdade, mas é o sentimento, é o que eu senti. Então, por exemplo, vou contar uma história pra vocês. Eu fui filha única até os meus 19 anos. Filha única, entre aspas. Minha mãe teve 3 abortos. Mas até os 19 anos, viva, eu era filha única. E a minha mãe sempre falava pra mim, Cleidinha, você não vai ter amigos. Porque amigo demais só leva a gente mau caminho. É aquele velho ditado, uma banana podre coloca todo o cacho a perder. Então, seus amigos sou eu e sua mãe. Beleza, tudo bem. Só que aí é que tá. Se eles eram meus amigos, eles tinham que brincar comigo, passear comigo, conversar comigo, ser meus amigos. Só que os meus pais vieram de uma família muito humilde, financeiramente falando. E eles precisavam sair cedo para trabalhar e chegavam à noite. E quando eu pedia para eles serem meus amigos, que seria conversar, brincar e tudo mais, o que eles falavam para mim, menina, você tá doida? Você acha que eu tenho tempo de ficar brincando com você com tanta coisa para me fazer? O que Cleide entendeu? Eu sou tão ruim que eu nunca vou ter amigos. Porque meus pais dizem que amigos levam a gente para o mau caminho. Que os únicos amigos que eu tenho que ter são os meus pais. Só que os meus pais nunca brincam comigo. Os meus pais nunca estão nem aí pelos meus sentimentos. Isso significa que eu nunca vou ter amigos? Aí, o que Cleide cresceu? Uma pessoa dependente emocional. De amigos. Todas as vezes que eu encontrava um amigo que preenchia todos os vazios que eu tinha, Cleide matava. Tá doida, Cleide? Não, gente, é matar no sentido figurado. Matava no sentido de sufocamento. Eu sufocava a pessoa. Porque eu queria tanto estar com a pessoa, eu queria tanto dar carinho, tanto estar com a pessoa, poder fazer tudo por aquela pessoa, que a pessoa falava, Deus me livre dessa menina. Ela me sufoca. E afastava de mim. E aí, mais uma vez, eu falava, eu sou tão ruim que ninguém fica sendo meu amigo. E aí eu descobri que assim como nós, seres humanos, somos plantas. A orquídea, por exemplo, se eu aguo ela todos os dias, coloco ela no sol todos os dias, o que acontece com ela? Ela morre. Assim são as amizades. Se eu dou muito pra ela aquilo que ela não precisa, eu sufoco.
eu mato. Eu deixo a pessoa agoniada. E aí a intenção é fugir. Quando eu descobri isso, que o meu problema era porque a falta fazia com que eu desse demais, eu entendi isso. Só que antes de entender isso, eu sofri muito. Porque eu vim descobrir isso. Eu já tinha casado, já era viúva. Era tarde demais. Tarde demais, não. Foi no momento certo. Mas eu sofri por um bom tempo. E mais, as pessoas que sofrem abandono e ficam dependente emocional, ela tem um traço que é chamar parceiros narcisistas. Como assim? Por quê? Toda pessoa que sofreu abandono, ela sente falta de algo. Tá? Principalmente de amor, carinho, afeto, atenção. E o que os narcisistas fazem? A primeira coisa que ele faz é te encher de amor, de atenção, de carinho, de proteção, de tudo. Você é a rainha. E aí, você se sente amada. Ai, nossa, encontrei um príncipe pra minha vida. E aí, depois de um tempo, o príncipe vira sapo. E aí começa a te destruir psicologicamente. Começa a falar, você tem sorte de estar comigo. Você já imaginou? Você só é quem você é por minha causa. Se você me deixar, quem vai te querer? Feia do jeito que você é? Gorda do jeito que você é? Ou magra do jeito que você é, que era meu caso? Quem vai te querer? Levanta a mão pro céu, minha filha. Só eu pra te tolerar. Ninguém te aguenta. Pelo amor de Deus, você se acha bam. Minha filha, aceita que dói menos, aceita o que eu te dou e tá tudo bem. Uma fala que eu ouvi muito do meu ex foi: quando nós sairmos, só fala o que eu te perguntar. Se eu não te perguntar, cala a boca. E aí, Cleide entendeu que eu era muda. Eu sou sanguínea, falante, igual a tagarela. Eu fui obrigada a calar a boca. Então eu fui morta viva. E todas as vezes que eu chegava em casa eu falava assim, mas por que você não deixa eu falar? Você não sabe de nada, você é burra. Gente, não é que eu sou burra, eu tenho TDAH. Às vezes eu vou falar algo com a pessoa e sem perceber eu mudei de assunto. E a pessoa fala, Cleide, mas você nem terminou de concluir o que você estava falando. E eu falo, o que nós estávamos falando mesmo? Nós estávamos falando sobre disso, isso e isso. Ah, não, aí sim eu volto. Hoje, lógico, que eu estou muito melhor. Mas eu tinha esse problema. E pra ele isso era burrice. Tá vendo? Você é tão burra, você não tá nem conversar. E Cleide acreditava, porque na época não era diagnosticada. Então, gente, vocês observam quantos transtornos, feridas a gente carrega pra vida por conta de uma coisinha minúscula que faltou na infância? Essa semana aconteceu algo bem interessante aqui. Minha filha tem 8 anos. E aí, eu estava... Não sei se eu estava atendendo. Não sei, não me recordo o que foi. Eu sei que ela queria muito comprar um picolé. E aí eu falei pra ela, filha, agora não dá pra mamãe ir com você na sorveteria. Se passar um menino com carrinho de picolé e chamar no interfone, você me avisa pra gente ir lá. E aí passou o menino com carrinho de picolé e ela foi correndo me falar, mamãe, o menino tá lá fora, deixa eu comprar o picolé. Eu falei, filha, vê com o papai que a mamãe tá aqui resolvendo um negócio agora e ela não pode sair correndo agora porque ela tá respondendo uma pessoa. Acho que eu tava respondendo uma pessoa no WhatsApp. Aí ela foi falar com o pai dela. Nesse tempo o menino saiu e foi embora. E aí ela falou assim pra mim, nossa mamãe, você não me ama, né? Eu falei pra ela, por quê, filha? Você combinou comigo que quando passasse o carrinho de picolé eu iria comprar o picolé. E você simplesmente deu atenção pro celular e não deu pra mim. Eu falei, que ótimo, filha, você falar isso. Vamos conversar? Eu falei, olha, deixa eu te explicar. Naquele momento, a mamãe realmente estava no atendimento. Eu estava respondendo algo de trabalho. Não é que a mamãe não queria comprar pra você o picolé.
A mamãe prometeu que ia comprar pra você um picolé. Só que ela não te prometeu que seria naquela hora. Até porque eu não tenho controle pra segurar o menino. Eu não tinha falado pra ele esperar. Então, naquele momento, a mamãe não foi porque ela não podia deixar a mulher que ela estava falando naquele momento no vácuo. Elas estavam conversando. Mas ela pediu para que seu pai fosse lá resolver para você. E se não deu tempo, não é porque eu fui culpada. Eu não posso carregar essa culpa para mim. Mas, se você tiver paciência, hoje a hora que a gente for para a escola, você compra o seu sorvete ou na volta. Isso não significa que você não vai ter seu sorvete. Ou seu picolé, você não vai ter agora. Mas você vai ganhar. Então, deixa eu te explicar. Quando você vê a mamãe trabalhando no celular, ou atendendo online, ou fazendo um projeto, ou fazendo alguma coisa, não é que a mamãe não te ama. Só que eu, sendo humana, adulta, eu não consigo ser 100% mãe. Eu não consigo ser 100% filha. Eu não consigo ser 100% mulher. Eu não consigo ser 100% terapeuta. Eu não consigo ser 100% dono de casa. Eu não consigo ser 100% tudo. Eu tenho que dividir meu 100% para cada coisa. E o momento que você me pedir algo e eu não puder te dar, é porque naquele momento a mamãe não pôde te dar. Mas isso não significa que eu não te amo. Quando você for adulta, você vai ter multifunções como a mamãe. Como você disse, você vai ser médico ou dentista. Imagine você está lá com a boca do paciente aberta, fazendo um tratamento, seu filho está lá, porque talvez a babá não veio, e aí o seu filho fala, mamãe, passou o picolé ali, compra pra mim. Você vai deixar seu cliente com a boca aberta pra correr lá e comprar o picolé pro seu filho? Não, mãe, não pode. Falei, então, você entende que não é porque você não vai amar seu filho, é porque naquele momento não deu pra você fazer? Mas isso você tem que explicar pra criança por que não deu? Ah, mamãe, então você não tava no celular, não era brincando ou mexendo no Instagram e tudo mais? Eu falei, filha, mamãe nem quase tem tempo pra brincar. Então, o tempo que mamãe brinca é com vocês. Então, não, mamãe não tava ali brincando, mamãe tava trabalhando. E eu te amo muito. Não é falta de amor. É porque na vida existem prioridades. E naquele momento, eu não podia deixar a minha prioridade ali. Não é porque você não seja a minha prioridade. É porque eu poderia delegar a função pro seu pai. Porque seu pai estava com você na sala. Mas por que você me procurou? Porque eu que prometi pra você. E você, sendo uma menina obediente, você foi procurar quem te prometeu. Não foi o papai que prometeu, foi a mamãe. Então eu vou perguntar à mamãe se posso. Você tá certa. Só que naquele momento, a mamãe não foi culpada por não ir. É que a mamãe não podia deixar o que ela estava fazendo para resolver aquele negócio. E aí conversamos muito e tudo mais, ela entendeu. E aí hoje, ela chegou e falou assim, nossa, mamãe. Meu Deus. Nossa, mamãe, que coisa interessante. Você conversou pra mim que tudo tem um tempo para as coisas. Você acredita que hoje eu ganhei na minha escola 7 picolés? Falei, sério? Sério. Ontem você falou pra mim que não pôde me dar o picolé, mas você foi tão boazinha comigo me explicando que hoje eu ganhei 7 picolés na escola. Então você entende que não é o que você faz, é como você faz. E que a criança, ela é generalizada. Ela não entende, por exemplo, se eu falar para uma criança, menina, você tá sendo inútil. Ela não vai entender que ela foi inútil naquela ação que ela estava fazendo. Ela vai entender que ela vai ser inútil pro resto da vida. Porque ela é generalizada, ela generaliza tudo. Então, tem pais que têm mania de falar isso. E eu hoje, sendo mãe, eu me corrijo muito essa postura. Porque eu sou um ser humano. Eu erro. E eu costumo sempre falar isso com ela. Eu erro, mas eu busco errar menos. Então, os pais tinham mania de antigamente falar para os filhos assim. O menino tava chorando. Ai, eu tô com
disso, aquilo. Nossa, menino, que coisa feia, pelo amor de Deus, não faz isso não. Todo mundo olhando pra você, que feio. Todo mundo vai rir de sua cara. Meu Deus do céu. Que coisa feia. Não faz isso não. Que feiura, meu Deus. O que a criança entende? Eu não posso chorar. Porque se eu choro, eu sou feia. E aí todo mundo vai olhar pra mim e vai rir da minha cara. E aí ele cresce um adulto que não aceita suas emoções. Se tá triste, ele disfarça. Não, eu tenho que estar feliz. Porque ninguém pode saber que eu tô triste. Porque tem medo das críticas que as pessoas vai dar. E então, eu falo isso para as pessoas. Quando seu filho fizer uma atitude errada ou feia, bateu no coleguinha, nossa, você é feio, menino, você bateu no menino. Não fala que seu filho é feio. Você fala, filho, a atitude que você fez foi muito feia. Bater dói. E ao bater, você está causando uma feridinha no colega. Então, você vai falar da atitude dele, não dele. Porque se você fala para o seu filho que ele que é feio, ele vai entender que ele é feio pro resto da vida. Eu vou contar uma história aqui de uma pessoa que eu atendi e que ela falou o seguinte: qual é seu sentimento com relação à sua aparência? E ela falou assim pra mim: eu tenho um sentimento de que eu sou feia, horrível, ninguém gosta de mim. E aí nós fomos buscar a fundo sobre o porquê daquela história. E ela teve uma paralisia. E dentro dos sentimentos dela, ela sentiu que ela era feia porque as pessoas começaram a afastar dela. E aí é que tá. Buscando a fundo, mais a fundo, qual era um sentimento de que ela tinha com relação às pessoas para ela. Ela falou assim: olha, todas as vezes que eu vejo alguém falando ou cochichando, eu acho que tá falando de mim e tá falando mal. Eu achei assim, por quê? Tem que ter uma raiz, né? Uma justificativa. E aí, buscando mais a fundo, ela me contou que depois que ela sofreu essa paralisia, ela voltou para casa e um rapaz falou para ela voltando para casa, que um rapaz falou para ela que ela tava linda. E aí, ela comentou, porque com certeza a autoestima dela ficou elevada e tudo mais. E quando ela comentou pro pai, o pai cochichou com as suas irmãs. Nossa, ele deve estar caçoando dela. Ela não é bonita. Ela não tá bonita. O que ela entendeu? Todas as vezes que as pessoas estiverem cochichando, vai estar falando de mim. E mais do que isso, vai estar falando mal. Então eu não acredito nas pessoas. Quando alguém falar pra mim que eu sou bonita ou que eu estou bonita, eu não vou acreditar. Então você entende que toda emoção tem uma raiz, tem uma justificativa e toda emoção importa? Porque às vezes os nossos sentimentos, eles existem para que a gente possa olhar. Vou contar mais uma historinha para vocês. Um rapaz, ele sempre era humilhado na escola. E sua mãe era muito rígida. Sabe aquela mãe assim, se você aprontar na escola, você apanha da escola dos seus colegas, chega em casa, apanha em casa. E ele tinha muito medo da mãe, né? A atitude da mãe. E aí, ele aguentava tudo calado. Todas as humilhações, as coisas que lhe acontecia e que ele se sentia humilhado. E aí falava: você é maior do que eu, se você acha bonzão, vem me bater, vai fazer isso, fazer aquilo. Mas ele não batia. Não é porque ele não tinha vontade de bater. É porque ele tinha medo da mãe. Eu vou bater aqui no menino, mas chegar em casa eu vou apanhar o dobro. Então, deixa quieto. Melhor deixar quieto. E aí, fazendo um reprocessamento com ele, ele falou assim pra mim: o que me tira do sério? Eu perguntei pra ele: o que te tira do sério? Ele falou assim: olha, humilhação. Quando a pessoa me humilha, eu fico irado. E aí nós entendemos que ele fica irado não é só por aquela humilhação. Ele fica irado por todas as humilhações que ele, como criança, não podia responder por elas.
Então hoje, todas as vezes que a pessoa fala pra ele ou faz algo que humilha, ele avança em cima da pessoa e quer se defender. Mas ele não quer se defender daquela humilhação, ele quer se defender de todas. É como se aquele adulto defendesse aquela criança que foi humilhada, mas que não tinha autoridade para fazer nada. E hoje, ele sendo adulto, ele se acha no poder de proteger aquela criança que foi ferida. Porque toda criança que foi ferida, ela está congelada dentro de você. E as atitudes suas de adulto é da criança ferida, não do adulto. Então, por que as pessoas que foram humilhadas, normalmente elas são agressivas com voz ou fisicamente mesmo? É aquela que foi tão humilhada. Vou contar um exemplo aqui. Tinha uma mulher que ela foi gordinha a vida toda, desde criança. E o pai era daquele que malhava muito, sabe? E aí falava pra filha assim, nossa menina, você nunca vai ter jeito não, viu? Come igual uma leoa, não faz nada, só fica aí nessa gordura. Você acha que alguém vai gostar de você? Pelo amor de Deus, eu sou mais velho do que você, tô todo poposo, e você tá aí gorda, desengonçada. E essa pessoa foi engolindo os sentimentos, todas essas pequenas picuinhas que eu via do pai. E aí cresceu. E todas as vezes que ela pedia algo a alguém e a pessoa demorava, ela já vinha com agressividade. Pá! É porque vocês não prestam, vocês são incompetentes, vocês é isso, falava tudo. E aí nós fomos buscar a raiz do problema. Por que agia desse jeito? É porque ela engoliu tantos sentimentos, tantas coisas, tantas humilhações, tantas dores, tantas... como eu posso dizer... picuinhas do pai e de outras pessoas pelo fato dela ser gorda, que na cabeça dela a pessoa demorou porque ela era gorda. Então, eu vou soltar os cachorros nela. Então, você entende que a resposta do adulto é de acordo com a criança que ela foi? Aí eu te pergunto, as pessoas que sofreram rejeição, abandono, que sofreu humilhação, todas essas feridas emocionais têm cura, Cleide? Tem. Eu sou prova viva dessa. Eu vivi as 5 feridas emocionais. E hoje, eu me considero praticamente ressignificada todas. Lógico que, como eu tenho 32 anos, automaticamente, alguma ferida, algum gatilho, alguma coisa, pode vir. E tá tudo bem. Quando vem, eu ressignifico. Volto, busca a raiz, ressignifico e segue. Então, eu vou abrir aqui agora aqui os comentários. E se fez sentido para vocês, ou se tiver alguma pergunta, vocês me façam, tá bom? Boa noite, meninas e meninos que estão chegando. E aí? Tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre feridas emocionais? Ou quer que eu comente alguma coisa sobre alguma ferida ou algo que você viveu? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Oi, Gabriele. E aí, gente, para vocês que assistiram até agora, fez sentido para vocês a questão das feridas? Por que a gente age na fase adulta como uma criança reprimida, sofrida, com feridas emocionais? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? O que vocês queiram saber? Deixa eu ver se tem algo aqui que eu possa perguntar. Tem uma pergunta aqui, eu vou respondê-la. O que são feridas emocionais e como elas se distinguem de feridas físicas? Como eu disse, as feridas emocionais são algo invisível. Você só consegue ver se você buscar a raiz do problema.
As feridas físicas. Ah, é Gabriel. Oh, meu bem, desculpa, Gabriel. Eu entendi Gabriele. Só descobre se você tiver acesso às raízes do problema, porque ela é invisível, então você não vê. Já as físicas, você tá vendo ali, tá no seu corpo, você tá vendo, é visível. Então, é muito mais fácil você tratar uma ferida física do que emocional. Porque emocional você precisa ter acesso toda a sua história, buscar a raiz do problema, para que você consiga ressignificar. Tá bom? Como as feridas emocionais podem afetar a saúde mental ao longo do tempo? A saúde mental, ela afeta o tempo todo, em tudo que a gente faz. Se você não trata do mental, o físico sofre. Por quê? Tem a psicossomatização. Então, a somatização das coisas faz com que você vive. Vou dar um exemplo clássico aqui. Sabe as pessoas que têm Alzheimer? As pessoas que têm Alzheimer, normalmente as pessoas falam, ela tem demência. Sim, de fato, elas têm demência. Mas o que leva a pessoa a ter Alzheimer? Ter um esquecimento. Demência é falta de mente, o esquecimento da mente. A pessoa não lembra mais. Muitas vezes, quem tem Alzheimer, ela não lembra nem onde ela está, quem são seus filhos, onde é o banheiro da sua casa. Por que esquece? Normalmente, todos nós, seres humanos, precisamos de socialização. A gente precisa sair, precisa ter novos contatos, novos convívios, conhecer pessoas novas, conversar, brincar, distrair. Nossa mente precisa estar em fluxo. Como a água do rio. A água do rio não pode ficar parada, ela tem que estar em fluxo. Assim é a nossa mente, ela precisa estar movimentando. E por que no Alzheimer, normalmente, a pessoa lembra do passado, mas não lembra do presente? Porque ela é como se ela voltasse para uma caverna. E na caverna ali, só lembrasse daquilo que foi do passado, mas o presente ela não viveu. Porque ela está tão focada no passado. E normalmente foram pessoas que viveram presos dentro de si, cuidando do outro. Exemplo, é aquela mãe que cuidou demais dos filhos, do pai, dos avós, de todo mundo, mas esqueceu dela. Ela tem grande chance de ter Alzheimer, por quê? Porque ela não fez por ela, ela sempre fez pelo outro. Sempre preocupou pelo outro. Então ela vai ter história do outro, mas ela não vai ter história de si. Então é interessante começarmos a olhar quais foram os traços, por que leva a isso. Entendeu? Vamos lá. Quais são as principais origens da ferida emocional, especialmente na infância? Na infância, por que na infância as feridas emocionais são mais nítidas? Lógico que ela pode acontecer em toda a vida. Mas é porque na infância, a criança, ela capta 400%. Tudo que você fala, a criança capta. Por quê? Deixa eu dar um exemplo clássico aqui. Nós, adultos, temos uma folha cheia. Tem toda a nossa história. A criança tem uma folha em branco. Qual das duas tem chance de mais pegar as informações? A que está cheia ou a que está em branco? Vou citar um exemplo mais claro. Se eu tenho... Deixa eu procurar aqui. Não tá aqui. Mas se eu pego uma caneta... Gente, cadê minha caneta? A vida deve ter pegado. Se eu pego uma caneta aqui, eu tenho minúsculos espaços para escrever. Mas se eu pego uma caneta aqui, eu tenho a folha toda para escrever. É com a mente. A criança, quando nasce, a mente dela está totalmente vazia. Então, tudo que eu falar para ela, ela vai captar. Quando eu estou adulto, não. Minha mente tem tanta coisa que eu vou captar aquilo que meu cérebro acha que é interessante. Ele não vai captar tudo. Até porque se ele captar tudo, eu dou um burnout. Eu dou um esgotamento físico.
Então, não é tudo que eu vou captar. Eu vou captar aquilo que, pra mim, o meu cérebro julga ser importante. Ah, outra coisa interessantíssima. Se o meu cérebro julga ser importante, por que coisas pesadas e ruins nos marcam muito mais do que as coisas boas? Olha que interessante. Todos nós, nosso cérebro é inteligentíssimo. E quando eu estou do dia a dia, colhendo muito. Gente, presta atenção. Durante o dia, nós tomamos inúmeras decisões. Em abrir o olho, abrir a boca, mastigar, conversar, dormir, cantar, comer, trabalhar. Tudo que você faz, você tem que tomar uma decisão. Então, você tem várias informações, o seu cérebro cansa. Suponhamos que nosso cérebro é como um celular. Se você faz download de muitos vídeos, fotos, PDFs e tudo mais, por maior memória que tem o meu celular, chega uma hora que ele vai mandar uma mensaginha para você. Memória cheia. E eu preciso deletar algo para continuar funcionando. Então, assim é a nossa mente. Se nós captamos muita coisa, vai chegar uma hora que minha mente vai bugar ou vai explodir. Então, para isso, o nosso cérebro, que é inteligentíssimo, ele faz uma filtragem. Como é essa filtragem? Todos os dias à noite, antes de dormir ou no momento que nós estamos dormindo, o nosso cérebro capta aquilo que foi marcante para nós, aquilo que foi interessante para nós, e o restante que para ele julga não valer nada, ele deleta ou arquiva. E aí que tá. Quando nós sofremos um trauma, exemplo, se eu sofro um susto, aquilo ali pra mim, o meu cérebro vai ficar pensando naquilo ali inúmeras vezes. Como o meu cérebro fica repetindo inúmeras vezes, é como quando nós estamos no Instagram, por exemplo. Se eu vejo uma determinada mensagem, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o que o Instagram entende? Você está procurando por isso. Eu não vou mandar mais disso para você. Então, o nosso cérebro faz a mesma coisa. Se eu penso muito sobre aquele determinado assunto, o meu cérebro entende que ele é importantíssimo e por isso eu vou guardar. Eu vou arquivar porque eu vou querer rever ele várias vezes. E por que a gente fica martelando aquilo que nos machuca? Porque a gente fica lembrando o tempo todo. E aí, o cérebro guarda, não é para nos fazer mal, é pra gente entender por que eu tô lembrando tanto daquele assunto. Se eu tô lembrando tanto daquele assunto, é porque eu tenho que aprender algo com aquilo. E quando eu ressignifico, ele passa a não fazer mais parte de uma sequência de memórias. Ele fica arquivado na sua mente. E aí, eu atendi uma paciente que ela falou: Cleide, eu não consigo lembrar do meu passado. Parece que apagou. Não é que apagou, ela tá congelada. Você não tá vendo ela ali, mas ela tá ali. Se você começa a procurar, você vai achar. É como um guarda-roupa, que tem inúmeras roupas ali, que a pessoa vai sair pra festa ou pra qualquer outro lugar e fala: gente, eu não tenho uma roupa. Você olha pro guarda-roupa e fala: e esse tanto de roupa aí? Mas nenhuma me serve. E que aí quando você começa a tirar roupa dali de dentro, você vê a roupa tá na etiqueta. E aí você fala: meu Deus do céu, eu nem sabia que eu tinha essa roupa aqui. Assim é o nosso cérebro. Às vezes a gente não lembra porque não foi treinado a lembrar. Desculpa. Não foi treinado a lembrar. Conforme você vai trabalhando, as memórias vão surgindo, né? Boa noite, Orlando. Obrigada. Gente, deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Falta só 1 minuto. Falta 2 minutinhos para acabar a live. Fez sentido para vocês tudo isso que eu falei aqui? Ajudou vocês a clarear um pouquinho a memória de vocês sobre as feridas emocionais? Se fez sentido, comenta aqui pra mim. E vocês que chegaram aqui agora, nós temos um grupo que é Feridas Emocionais, e que nesse grupo eu coloco PDFs, explicações, algum vídeo interessante
Se você tiver interesse em participar desse grupo, o link está na minha bio. Vocês entram na minha bio, lá tá o link do grupo, vocês clicam e entram diretamente pro grupo e recebe tudo isso aqui que a gente trabalha. PDFs, explicações, um monte de coisa. Então, vocês ficam por dentro de tudo aquilo que a gente vai trabalhar durante essas 4 sessões. Oh, Madalena. Pois é, meu amor, mas, eu vou salvar essa live e ela vai ser colocada no YouTube. Cleide, por que você não deixa no Instagram? Não, gente, eu vou colocar no YouTube. Então, as pessoas que queiram participar, queiram assistir novamente, tirar dúvidas e tudo mais, ela vai estar salva no YouTube. Então, eu vou deixar o link no grupo e vocês entram, assistam, se inscrevam no canal do YouTube para que vocês possam ver e rever quantas vezes for necessário. Eu não gosto de deixar uma live muito grande no Instagram porque nem todo mundo vai querer assistir. Então, no YouTube entra quem tem necessidade, queira assistir sobre o assunto. Combinado? Então, as pessoas que perderam aqui, queiram assistir a live completa, eu vou deixar ela salva no YouTube. Beleza? Me fale aí se fez sentido para vocês. Quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, às 19 horas, nós vamos estar aqui. E para vocês que queiram assistir a live todinha, entra no link da bio, lá no meu Instagram. Clica no grupo, que é Terapia sobre Feridas Emocionais. Eu acho que é Feridas Emocionais gratuita. Vocês entram lá, que lá vai ter tudo sobre as feridas emocionais. Resumo, o link para vocês assistir essa live novamente, muito mais, tá bom? Beijos, fique com Deus, até quarta-feira que vem, tá bom? Grande abraço e beijo para vocês, gente.